Imagine ser escolhido para carregar uma missão divina, guiado por um dos maiores apóstolos da história, mas ao mesmo tempo enfrentando perseguições, dúvidas e desafios que testariam sua fé até o limite. Poucos conhecem a verdadeira história de Timóteo, o jovem discípulo de Paulo, que se tornou uma peça fundamental na expansão do cristianismo. Hoje vamos revelar os segredos ocultos de sua jornada, seus dilemas mais profundos e as provações que moldaram um dos líderes mais influentes da igreja primitiva. Agora, continue assistindo, porque o que vamos revelar pode mudar completamente sua visão sobre o legado de Timóteo. Timóteo nasceu em Listra, uma cidade da província romana da Galácia. Desde pequeno, foi exposto a duas culturas completamente diferentes. Sua mãe, Eunice, e sua avó, Lóide, eram judias piedosas que lhe ensinaram as escrituras sagradas, enquanto seu pai era um grego, o que significava que Timóteo cresceu sem a mesma tradição religiosa estrita dos outros meninos judeus. Mesmo assim, sua devoção a Deus era notável, e isso chamou a atenção de um visitante especial, o apóstolo Paulo. Durante uma de suas viagens missionárias, Paulo passou por Listra e ouviu relatos impressionantes sobre a fé e o caráter de Timóteo. O jovem se destacava por sua humildade, conhecimento das Escrituras e desejo de servir a Deus. Para Paulo, era claro, Timóteo tinha sido escolhido por Deus para algo maior. Então, em uma decisão que mudaria completamente sua vida, Timóteo aceitou o chamado para seguir Paulo em suas viagens missionárias. Mas essa escolha não veio sem desafios. Como seu pai era grego, muitos judeus questionavam sua legitimidade dentro da comunidade cristã. Para evitar qualquer resistência ao seu ministério, Paulo tomou uma decisão controversa. Mandou que Timóteo fosse circuncidado, um ato que simbolizava sua total dedicação à fé judaico-cristã. Embora essa exigência pudesse parecer contraditória, já que Paulo pregava a liberdade em Cristo, era um sacrifício necessário para que Timóteo tivesse credibilidade entre os judeus aos quais iriam pregar. A partir desse momento, a vida de Timóteo nunca mais seria a mesma. Ele embarcou em uma jornada perigosa, enfrentando perseguições, prisões e desafios inimagináveis ao lado de Paulo. Mas, acima de tudo, sua fé cresceu, e ele se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. A jornada de Timóteo ao lado de Paulo não foi um caminho fácil. Desde o início, ele enfrentou desafios que testaram sua fé, sua coragem e sua disposição para seguir a Cristo sem hesitação. Como um jovem discípulo, sua missão era aprender e auxiliar Paulo na expansão do Evangelho. Ele presenciou de perto milagres, conversões e também perseguições implacáveis. Ao viajar pelas cidades do mundo greco-romano, Timóteo viu a realidade cruel da oposição ao cristianismo. O Império Romano, os líderes religiosos judeus e até mesmo falsos mestres se levantavam contra a mensagem de Cristo. Prisões, açoites e ameaças de morte faziam parte da rotina. Paulo, como líder, frequentemente era o alvo principal dessa perseguição, mas Timóteo, como seu discípulo e ajudante, também sofria as consequências. Mesmo assim, ele não recuou. Pelo contrário, sua fé se fortaleceu. Paulo enxergava nele um verdadeiro sucessor, alguém com um chamado especial para liderar a igreja nascente. E foi com essa confiança que Paulo começou a delegar a Timóteo missões cada vez mais importantes. Uma dessas missões foi a supervisão da igreja em Éfeso, uma das mais importantes comunidades cristãs da época. Era uma tarefa desafiadora, pois Éfeso era uma cidade marcada pela idolatria, pelos templos dedicados à deusa Ártemis e por intensos conflitos religiosos. Manter a igreja unida e fiel à doutrina era um grande teste para a maturidade e liderança de Timóteo. Mas antes de continuar, me diga, esse roteiro está trazendo conhecimento que você não sabia?
Se sim, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos compartilhando essas histórias ocultas da Bíblia. Paulo sempre encorajava Timóteo a não se deixar intimidar por sua juventude. Em uma de suas cartas, ele escreveu: "Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza." 1 Timóteo 4:12. Essa mensagem era um lembrete poderoso de que a idade não era um fator limitante no reino de Deus. Timóteo se tornou um líder respeitado, mas com isso também surgiram inimigos. Falsos mestres tentavam distorcer a mensagem do Evangelho, e sua missão era proteger a igreja dessas influências. Mas como um jovem poderia lidar com tanta responsabilidade? Como ele enfrentaria os desafios que viriam a seguir? Timóteo agora era um líder estabelecido, responsável por pastorear e guiar a igreja em meio a tempos turbulentos. Seu maior desafio não era apenas manter a fé dos cristãos diante da perseguição romana, mas também combater as heresias que surgiam dentro da própria igreja. Muitos falsos mestres tentavam distorcer o Evangelho, introduzindo doutrinas enganosas que desviavam o povo da verdadeira mensagem de Cristo. Como Paulo não podia estar sempre presente, ele escreveu cartas a Timóteo, cheias de conselhos, orientações e advertências. Nessas cartas, Paulo reforçava a necessidade de ensinar a verdadeira doutrina, cuidar dos fiéis e manter-se irrepreensível. Ele dizia: "Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina." 2 Timóteo 4:1-2. Timóteo precisava lidar com questões complexas dentro da igreja. Conflitos internos, diferenças culturais entre judeus e gentios e até mesmo problemas de moralidade entre os membros. E ele enfrentou tudo isso com coragem, sustentado pela fé e pelos ensinamentos de seu mentor. Mas havia algo mais que o preocupava. O Império Romano se tornava cada vez mais hostil ao cristianismo. Nero, o imperador da época, via os cristãos como uma ameaça ao seu poder e iniciou uma perseguição cruel contra eles. Paulo, já em seus últimos anos de vida, foi preso novamente e sabia que sua morte estava próxima. Foi nesse momento que ele escreveu sua última carta a Timóteo, um documento carregado de emoção e despedida. Ele declarou: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." 2 Timóteo 4:7. Paulo sabia que seu tempo estava chegando ao fim e agora dependia de Timóteo continuar o legado, espalhando a mensagem de Cristo com fidelidade e coragem. Imagine o peso dessa responsabilidade. Timóteo não era mais apenas um discípulo. Ele agora era o guardião do Evangelho em uma época em que ser cristão significava enfrentar a morte. Mas será que ele conseguiu? Será que ele foi fiel até o fim? Após receber a última carta de Paulo, Timóteo enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida. Seu mentor estava prestes a ser executado e o cristianismo estava sob uma perseguição brutal. Roma queimava e os seguidores de Cristo eram vistos como inimigos do império. Muitos foram presos, torturados e mortos por sua fé. E Timóteo, agora um líder maduro, tinha diante de si duas opções: recuar por medo ou permanecer firme na missão que Deus lhe confiara. Ele escolheu a segunda opção. Guiado pelas palavras de Paulo e pela força do Espírito Santo, Timóteo seguiu pregando com ousadia. Ele sabia que o Evangelho não podia ser silenciado, não importavam as ameaças ou dificuldades. Ele ensinava com autoridade, exortava a igreja a se manter fiel e fortalecia os irmãos que temiam pela própria vida. Foi nesse contexto que Timóteo começou a perceber a importância de transmitir a fé para as próximas gerações.
Ele se tornou um exemplo vivo daquilo que Paulo escreveu em 2 Timóteo 2:2. E o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Timóteo não apenas cuidava da igreja, mas formava novos líderes. Ele ensinava, discipulava e preparava aqueles que dariam continuidade ao Evangelho. Ele sabia que sua missão não era apenas manter a igreja viva no presente, mas garantir que a chama da fé jamais se apagasse no futuro. Entretanto, os desafios não diminuíram. O império continuava a atacar os cristãos, e Timóteo se viu diante de um destino inevitável. A perseguição chegaria até ele. Mas antes de contar o desfecho dessa história, quero te fazer um pedido especial. Se essa mensagem está te impactando, se você deseja aprender mais sobre as Escrituras e fortalecer sua fé, aproveite esse momento para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Sua participação é essencial para que a palavra de Deus alcance mais vidas. Agora, voltando para a história. O que aconteceu com Timóteo? Ele conseguiu escapar da perseguição ou enfrentou o martírio como Paulo? Timóteo já havia enfrentado muitos desafios até aquele momento. Sua liderança crescia, sua fé era constantemente provada e sua responsabilidade como guardião da verdade aumentava. Mas havia algo que ainda o aguardava. Paulo, seu mentor e pai espiritual, estava preso em Roma. E desta vez não haveria libertação. A morte se aproximava e Paulo sabia que sua vida estava por um fio. Então, ele escreveu sua última carta para Timóteo. Em 2 Timóteo, encontramos palavras carregadas de emoção. Paulo não escreve apenas como um apóstolo, mas como um pai espiritual que está prestes a partir. Ele exorta Timóteo a manter-se firme, a não ter medo, a pregar a palavra a tempo e fora de tempo e a combater o bom combate até o fim. A carta traz conselhos profundos, advertências sobre tempos difíceis e um chamado para que Timóteo permaneça fiel ao Evangelho. E então encontramos uma das declarações mais impactantes do Novo Testamento. Paulo, prestes a ser executado, escreve: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. São palavras de alguém que sabia que havia cumprido sua missão. Paulo não lamentava sua morte iminente, mas enxergava nela o selo final de sua fidelidade a Cristo. Ele tinha certeza de que sua coroa da justiça estava preparada. Timóteo recebeu essa carta e carregou consigo o peso da responsabilidade. Ele compreendeu que, com a morte de Paulo, caberia a ele continuar a obra do Evangelho. A tradição cristã nos conta que Timóteo permaneceu fiel à sua missão, pregando e ensinando até o fim de sua vida. E agora, pense, o que essa história nos ensina? Timóteo começou sua jornada como um jovem inseguro, mas terminou como um líder forte, moldado pela palavra de Deus e pelo exemplo de Paulo. Sua vida nos mostra que o chamado de Deus não é fácil, mas vale a pena. E sua história nos desafia a sermos fiéis, independentemente das dificuldades. Se essa mensagem tocou você, não deixe de compartilhar este vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Sua interação ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e a espalhar a palavra de Deus.